Mais um podcast da Opinião com Estilo. Hoje, mais uma vez aqui com a Gisele Sturdert, da RH Sturdert, né? A gente tem muitas trocas. A Gi vive um universo aí de contratações, de recrutamento dentro das empresas. E eu, como consultora de imagem, atendo muito executivo, e a gente sempre tem essa parceria de trocas mesmo. E hoje a gente vem falar de um assunto, né, que é super atual, né? A nossa ideia aqui é a gente fazer essa troca, fazer esses assuntos atuais, que é o burnout, né? E a Gi trouxe aí também, né, mais uma convidada, mais uma pessoa desse nosso universo, né, Gi? Cátia, bom sempre estar aqui com você. Como a gente fala bastante, parece que nós temos profissões muito distintas, mas o seu assunto tem muito a ver com a nossa prática diária, não é? Como falar de bem-estar, de ambientes harmônicos, né? De uma figura profissional harmônica, tem muito a ver de falar gestão de pessoas no ambiente organizacional. E aí hoje a gente convidou a Luana Façanha, que é também uma boa amiga minha, né, de muitos anos já, não é, Lu? Luana hoje está como gerente de gestão de pessoas e diversidade da Unimed Fortaleza. Lu, prazer estar aqui. Obrigada por ter aceito nosso convite hoje para a gente conversar. Que bom que deu certo, né? Nossas agendas. O prazer é todo meu, assim. Certamente vai ser um momento de muito aprendizado com duas pessoas. A Gi, que eu já conheço há mais tempo, e um prazer enorme estar conhecendo a Catarina aí hoje para esse bate-papo. Obrigada. E nosso assunto de hoje é burnout, né? A gente tem visto esse assunto, né, em vários canais hoje. A gente traz esse burnout hoje pensando nas organizações. Eu trago um pouquinho pensando, né, nessa mulher que está tão ativa e que tem tantas demandas e que muitas vezes ela não entende antes de chegar no burnout, né, a gente vê. E eu trouxe aqui um textozinho só para a gente se situar e trazer ainda mais o assunto, né? Um levantamento da International Stress Management Association mostra que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. O primeiro é o Japão, né? E aí a gente pensa assim, por que isso acontece, né? O que é que a gente traz aí? O que é que tu achas que... Catarina, é tão interessante, não é? Para mim, acredito que para vocês, a gente gerar uma reflexão em cima disso. A gente, às vezes, não para pensar alguns detalhes que acontecem na vida ordinária nossa, não é? Então, eu vejo que o Brasil, se a gente puder aqui levantar questionamentos, não quer dizer que eu esteja correta, nós realmente trabalhamos muito. Eu passei por alguns momentos até de revisão de vida, pensando assim, eu retifico o que eu tenho feito, retifico, quero mudar ou ratifico? Estou no caminho certo? Para que a gente entenda como é que a gente quer levar mais um tempo de vida, como é que a gente quer também envelhecer, digamos assim, não é? Então, eu acho que hoje o brasileiro trabalha muito para colocar o pão na mesa, não é? Para realmente crescer, dar um futuro diferente para os filhos. E eu acho que isso tem um impacto direto com essa síndrome de burnout e a gente ser o segundo país do mundo. Né? Então, é interessante, eu não sabia disso. Tem a ver? Isso que eu falei tem a ver para vocês, Luana? Tem total, Gi. A gente só, depois da pandemia, na verdade, isso é um assunto muito antigo, esse cuidado com o bem-estar integrado, com a saúde física, mental, e a pandemia trouxe isso muito à tona. Essa revisão de vida. Conversar sobre isso, tornar um assunto atual, tipo assim, normal, passar a fazer né? pauta, principalmente dentro das empresas. Tem até no último relatório de gestão que eu vi no GPTW, 97% das empresas pesquisadas, elas tiveram como pauta em reuniões estratégicas a saúde mental, a saúde integral como um todo, mental, físico, bem-estar. Isso depois da pandemia ou foi antes? Isso depois da pandemia, já um relatório de 2022. Eu acho que a pandemia acelerou, né, várias demandas dessa, né? Eu falei da consultoria de imagem, que a pandemia acelerou, muitas pessoas buscando. E eu acredito que esse autocuidado, a consultoria de imagem vem desse autocuidado, né? Dessa busca, como você falou, eu ratifico o que eu estou fazendo, né? Eu retifico o que eu estou fazendo, né? Eu vou pensar, eu vou trazer para o meu dia a dia esse repensar, né? Eu acho que foram vários insights que a pandemia trouxe
é como se eles concluíssem, né, nós, que a consultoria de imagem, como a gente tem falado, é importante profissionalmente, mas que também pode participar de programas de qualidade de vida, de benefícios, que a pessoa, que os profissionais, os nossos colaboradores entendem que faz parte para ele se sentir bem, trabalhando onde está, cuidando da sua pessoa profissional e pessoalmente. Eu acho que a tendência é pensarmos mais sobre isso nas organizações. E assim, pensando nesse o porquê, né? A Luana acabou de citar uma empresa super séria, né? Trazendo esse autocuidado. Hoje, Luana, quando você olha assim dentro do que você vive mesmo como organização, né? Esse diagnóstico, né? De sentir que aquele executivo já está com burnout, né? Você consegue detectar isso assim de forma imediata? São vários sinais, né? Catarina, existe um tempo. Eu acho que você começou a falar um pouquinho isso para a gente antes, né? Muito verdade, assim, a gente trabalha com pessoas que estavam na linha de frente na pandemia, né? Então, realmente as pessoas estão cansadas, então requer um cuidado ainda maior, um olhar ainda maior, mas eu costumo dizer que isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Esse cuidado, né? E quando a gente fala de propósito, o propósito da Unimed, de vocação para cuidar das pessoas, é ter na rotina rituais que as pessoas possam ser quem elas são, que elas possam falar o que elas estão sentindo, porque eu digo que o que tira as pessoas do sério dentro das empresas é uma cultura tóxica, que ela não pode contar com o seu líder, ela não pode contar com o seu colega. Essas ações isoladas eu vejo que elas são necessárias, sim, mas não resolve se não tiver um líder que eu não me sinta à vontade para falar que naquele dia eu não estou bem, que naquele dia eu preciso de ajuda, que eu preciso, se não contar com a ajuda dele, que eu possa contar com a ajuda de um amigo, né, de um colega. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura, essa cultura de valorizar as pessoas e principalmente, deixar que as pessoas falem o que elas estão sentindo, né? Não dá mais para você entrar e esquecer os problemas lá fora. Botei o pé dentro da empresa e agora eu sou a Luana, gerente de gestão de pessoas. E a gente percebe que isso cada vez mais impacta na produtividade das empresas. Eu acho que tem que ser um caminho, assim, não sou da área de vocês, né? Mas eu penso que tem que ser um caminho, assim, na verdade, conjunto, né? Eu acho que eu vendo para um lado o colaborador, ele também tem que ter essa autorresponsabilidade, né? De entender a cultura da empresa de pensar, não, eu quero estar aqui dentro, né? Eu acho que hoje a gente tem mais abertura para isso. Eu acho que antigamente a gente tinha talvez menos mercado, menos abertura, menos conhecimento, né? Mas eu acho que a própria Gia, acho que ela traz muito isso às vezes nos assessorados dela. Tipo assim, vai para uma entrevista, quem é aquela empresa, né? Você está de acordo com aqueles conceitos ali que a empresa está pregando? Você também precisa selecionar, pesquisar, entender, para ver se você tem aderência com aquele estilo de empresa, com aquela cultura, não é? Faz toda a diferença, não só a empresa hoje que escolhe, não é? O profissional também tem que ter esses cuidados de pesquisar aonde vai passar a maior parte do seu tempo, não é verdade? Né? E aí a gente pensa essa maior parte desse tempo, quando tu falas, é exatamente isso. E eu fiz aqui um link que essa semana atendendo uma cliente, e ela foi falar das roupas. Ela disse, não, é porque as roupas de trabalho, eu nem ligo para minhas roupas de trabalho. Eu geralmente, quando eu não estou mais usando roupa de sair, eu uso no trabalho. As roupas de sair que eu não gosto, eu uso no trabalho. Aí eu pensei assim, mas assim, tu trabalhas de segunda a sexta, né? Sai só no final de semana. Eu não estou entendendo, essa conta não está fechando. Ela, porque eu vou trabalhar de qualquer jeito. Né? E aí a gente começa a ver tantos pontos importantes em relação ao trabalho. Né? Como assim trabalhar de qualquer jeito? A tua imagem profissional é onde tu passa a maior parte do tempo. O se vestir, você tem que estar bem. E isso faz parte do eu estar bem, ter uma maior produtividade, me sentir bem no local de trabalho, né? De sentir que eu transmito isso, de repente, para a minha equipe, para os meus colegas de trabalho. Então, tá tudo muito ligado, muito, né? Muito. Aproveitando, Kátia, essa sua fala, eu queria perguntar para a Luana, se a Luana, enquanto gestora, Lu, você já pegou
algum executivo que estava em seleção com você e você percebeu que aquela pessoa estava com um burnout, né? Mas também talvez desgastada, né? Num momento difícil e que você entende que ela era competente, mas que você ficou insegura de fazer uma nova contratação, porque de repente ela realmente estava fadigada para entrar em um novo emprego? Já aconteceu? Já aconteceu sim, Gi. É super importante que vocês comentaram em relação ao propósito. Hoje em dia as pessoas, né? Foi-se o tempo que eu estudava, trabalhava e depois ia viver a vida e ser feliz e viajar. Não dá mais, a gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. E para que isso aconteça, você precisa buscar algo que esteja alinhado com os seus valores, quando a gente fala de propósito. E buscar esse fit cultural, né? E isso é super bacana que no processo seletivo, é claro que é um recorte muito pequeno, né, Gi? Mas a gente fala do processo de comunicação e transparência. Então, se eu tenho um desafio, eu preciso ser transparente com o candidato e falar para ele qual é o cenário da empresa. E sempre que acontece uma mudança, existe um esforço maior, até no processo de adaptação, de aprendizado, Sim. de integração, né, Gi? E, de fato, é você fazer perguntas para o candidato se esse é o momento de uma mudança de carreira, Boa. se esse é o momento de aceitar esse desafio, se isso vai fazer, se é o melhor para ele. Porque eu sempre digo que nesse processo ele tem que ser uma relação de ganha-ganha. Ele tem que ser bom para o candidato e ele tem que ser bom para a empresa. E quanto mais assertivo e mais transparente a gente, né, for no processo seletivo, a gente vai ter mais assertividade. Para os dois lados, né? Para os dois lados. Né? E diante desse cenário, dessa transparência, de comunicar o desafio, de comunicar a cultura, esse candidato foi muito maduro e chegou e falou: Ana, não é meu momento. Foi super bacana você ter feito essas perguntas e não é que fechou a porta, foi que naquele momento era melhor para ele. E certamente seria melhor para a empresa também. Luana, até nesse momento você comunicou, fez a sua marca empregadora ali, não é? O cuidado que você teve com aquela pessoa que estava diante de você colocar, você precisa se cuidar primeiro para entrar em uma nova empresa e um novo desafio e fazer acontecer de uma maneira diferente, desde que você esteja bem. Perfeito. Então, aquele candidato deve sair assim, nossa, que encantada eu estou com aquela gestora da Unimed, positivo, que cuidou de mim, né? Antes de eu entrar na Unimed, né? Isso. Não foi eliminado o processo de forma alguma, mas é fazer um processo de reflexão e ajudar, eu vejo ali, né, como um ser humano, pensar na vida mesmo, né? Um dos principais motivos de permanência hoje na Unimed Fortaleza é a oportunidade de crescer e se desenvolver, alinhamento com os valores e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Bacana. Eu acho que quando ela fala esse alinhamento com a vida pessoal e profissional, eu pego o gancho total para mim, sabe, Gi? Pois vá. Não, porque eu vejo muito isso, assim, dentro dessa minha vivência também, né? Que eu atendo vários tipos de... Realmente, o meu público é bem grande, assim, né? Então, eu atendo, tipo, médicas, eu atendo executivos, né? Eu atendo realmente apenas mãe, né? E quando a gente vai pensando nas executivas, né? Principalmente, eu acho que o nosso momento que a gente traz burnout, não sei o que, a gente traz muito isso depois da pandemia, né? Como as pessoas estão querendo equilibrar isso, pessoal e profissional. Verdade. E eu digo que até na roupa a gente entra nisso, né? Porque eu trago muito isso. A gente para de querer comprar roupa só para sair. A roupa que você sai, você pode fazer um bom investimento comprando a roupa que você sai, adequando também para o seu trabalho. Então, assim, tá bem... O que eu quis trazer, assim, dizendo que é para mim, assim, como a imagem pode estar muito ligada ao nosso potencial também profissional. Né? Esse autocuidado que às vezes a gente tem desde a hora da compra, da roupa que a gente coloca no guarda-roupa, da roupa que a gente escolhe para ir trabalhar, né? Como essa escolha mesmo de estar no local que aquilo ali me faz bem. Porque fica inviável você ter um dia a dia, você ter a maior parte do seu dia, e aí por isso que existem tantas pessoas realmente adoecidas, né? De estar fazendo um papel que não é dela, né? Tá tentando, e aí fica aquele esforço absurdo de você ser a sua melhor versão. Aquela ali não é a sua melhor versão. E aí foi o que a Luana chamou, né? Quando a gente estava aqui nos bastidores. O processo de autoconhecimento que a consultoria de imagem traz, a gente tem que entender que é para tudo na vida, não só uma consultora de imagem, né? Não só uma consultoria de imagem, mas esse processo de você entender o quanto você precisa também ser autorresponsável pelas suas escolhas e fazer esse caminho de escolhas,
que seja, eu acho que desde a faculdade que a gente escolhe, eu acho que pode ter muito isso. Às vezes, quantos executivos de, assim, você, de repente, conversou e viu que ali não era a vocação dele, e de repente ele estava, né, para ser... Eu acho que acredito muito que existe essa forçação e a pessoa vem com esgotamento lá na frente. Kátia, vou pegar um gancho. Falando sobre burnout, não tinha pensado nisso antes. Em 2019, eu acredito que eu tive um processo de burnout onde eu me afastei um pouco para cuidar de mim e fazer como eu comecei dizendo que eu repensei. Se eu ratifico o caminho que eu estava levando, eu mudaria alguma coisa. E eu vejo quantas coisas eu mudei. Segunda-feira agora, essa segunda, eu não estava bem. E aí, quando eu penso, não estou bem, eu me permiti, em algum momento do meu dia, eu vou fazer uma massagem. Quando eu não estou bem, eu trato de me cuidar. Mas pode ser que nesse momento eu diga, eu vou fazer entender a minha cartela de cores, chamar a Catarina para eu me renovar, porque é um momento de cuidado também, assim como nas empresas, né? Cada um tem sua válvula de escape, né? Então, assim, qual é o momento que eu posso também me autocuidar? E aí eu queria perguntar também para vocês. Vocês já passaram por momentos como esses que vocês, nesse momento, pensam como é que eu vou me autocuidar para eu conseguir cuidar do meu RH lá da Unimed, para eu conseguir cuidar das pessoas e dos meus consultores lá na Estudas, para você também, você precisa se autocuidar para cuidar dos seus clientes, da sua casa, não é, Catarina? Vocês já passaram por algum momento como esse? Não estava no script, viu? Não Mas tava. a gente disse que a conversa ia fluir. Mas eu acho que, puxando, a gente vai perguntar para a Luana, e essa pergunta é para a Luana. A Luana, que cuida de gente, acho que também precisa se cuidar, não é, Lu? Eu queria saber também, ela engatar a pergunta em relação às empresas. Tipo assim, hoje ela está como gestora de médio, então se ela já passou por alguma que ela não sentia essa abertura. E quando você tem essa empresa, quando tem abertura, fica mais fácil esse autocuidar, às vezes, esses starts, né? Vai, Lu. Pergunta difícil. Não, a resposta é sim, né? Assim, nos desafios da vida, nessa jornada, a gente para pensar assim, e tem momentos que você, opa, será que eu estou no caminho certo? Será que isso está alinhado com o meu propósito de vida? E aí, quando você percebe que precisa parar, refletir, né? Evoluir, eu falo sempre, a Catarina falou, é um processo de autoconhecimento, e nesse momento eu entendi que precisava fazer uma virada na minha carreira. Eu já estava numa empresa há quase 20 anos e vi que não estava sendo produtiva, aquilo não estava me fazendo bem e que não estava me aproximando do meu sonho, do meu propósito. Então, foi nesse momento que eu parei e mudei de carreira, mudei de segmento. Foi fácil? Não foi fácil, é uma decisão muito difícil, mas Precisou requer coragem, precisa assumir riscos. A vida da gente é sobre isso, é sobre assumir risco. A gente só sabe se dá certo se você testar. E se errar, tá tudo bem, a gente tem tanta oportunidade de recomeçar. Eu digo que talvez o passado não dá para mudar, não, mas o futuro sempre a gente pode começar todos os dias. Então, eu passei por esse processo. Foi muito importante assim, para crescimento pessoal e profissional. Depois que você faz a mudança, você diz, opa, agora está mais fácil a segunda, a terceira, é por aqui mesmo, né? Então, requer todo um aprendizado, tem as lições aprendidas, o que eu não faria hoje, do que eu fiz há 7 anos atrás, mas é um processo de crescimento. Sim. Bacana. E eu acho que ela falou uma coisa que é o que a gente está falando aqui desde o início para o burnout não chegar, o autoconhecimento. A prevenção. É a prevenção. E eu acredito, tu falou agora vou fazer que nem tu, não está no script, mas a palavra prevenção, eu acho que a gente pode pensar que é algo que a gente tem que trabalhar dentro das empresas, né? Eu digo, eu acho que a gente tem que ter a autorresponsabilidade. Eu sou muito a favor que o colaborador precisa ter a autorresponsabilidade, porque é muito fácil a gente só culpar. Porque o que culpa, ele culpa a mãe, ele culpa a esposa, ele culpa o esposo, a esposa, culpa os filhos. Eu acho que a autorresponsabilidade a gente precisa trazer também como uma forma mais real, sabe? Para todo mundo, tanto para a empresa como para o colaborador, né? Mas essa prevenção a gente faz com pequenos detalhes. As pessoas, às vezes, não querem se mexer, né? Ou a própria empresa. A gente, às vezes, faz treinamento em empresa. Eu vejo, assim, às vezes, empresa buscando isso, né? Porque, assim, mas isso é besteira. A gente não é besteira, é autoconhecimento, é autocuidado. Então, a gente tem que normalizar
Eu trago muito isso nos meus atendimentos para as mulheres, às vezes, que vão, tipo, ai, menina, eu nunca pensei em fazer isso, aí uma amiga fez tão bem. Eu vim, assim, por curiosidade. E essas que vêm por curiosidade são as que Tem a mais se transformação. mexem, são as que mais fazem transformação. Acho que a gente até conversou sobre isso. E essa prevenção desse pequeno detalhe. Autocuidado, né? Você estar bem. Vou até puxar também para outro assunto aqui, ligado a isso. Eu tive no Marrocos, agora em julho. E a gente pegou uma guia bem fervorosa, essas guias bem fervorosas mesmo. E eu vou contar essa versão dela, né? Que eu sei que a gente sabe que não é 100% assim, que é um país realmente ainda muito, que tolhe muitas mulheres. Mas ela traz a versão da mulher como algo tão importante, algo tão, assim, magnífico, sabe? Ela fala assim, as mulheres, elas têm o dia para elas irem para fazer lá o banho marroquino, para conversar com as amigas, porque entende-se que as mulheres, elas são o pilar da casa. E para elas sustentarem a casa, eu sempre fico arrepiada quando eu conto, que eu queria que fosse realmente sempre muita verdade nisso. Né? E para elas conseguirem ser o pilar da casa, elas precisam estar muito bem. Então, para ela receber o marido bem, né, ela conseguir ter aquele cuidado todo com o marido, ela precisa estar bem em primeiro lugar. Legal. E eu vejo que a gente não tem essa cultura de a gente tem que estar bem em primeiro lugar, principalmente quando a gente puxa nós mulheres, que temos demanda de filho, né? Perfeito. Assim, às vezes eu digo assim, meu Deus, eu quero fazer minha unha, não, mas eu tenho que pegar meu filho na escola. Poxa, mas se a minha unha vai fazer uma coisa que é importante para um evento que eu vou, né? Eu não consigo dar essa prioridade. Parece que a gente sempre se sabota no autocuidado, principalmente nós mulheres. Né? Então, eu acho assim, que é um assunto que a gente tem que trazer. Aí agora eu venho me puxar para vocês, né? Como a gente pode ter pequenos detalhes dentro da empresa que a gente pode ter esse autocuidado, trazer esse autocuidado, né? Esse autoconhecimento de se conhecer, de saber o que é que você quer, o que você gosta, né? Se vestir de você mesma, porque não adianta a gente querer, porque aí eu vou pra Adoro reunião, se vestir de você mesma. né? Bonito. É muito bacana, né? De pensar assim, ai, não, eu vou para a reunião com a Luana, então de repente eu tenho que colocar. Não, sabe? Quando você está vestida, né, de você mesmo, você consegue ser melhor, né? Você consegue ser segura, você se entrega, porque você não está preocupada em fingir nada. Né? Então, esses pequenos detalhes fazem grande diferença no dia a dia das executivas, eu vejo, sabe? E isso, Catarina, você até puxou na pergunta anterior, eu não te respondi. Isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Assim, quando a gente fala de propósito, de cuidado, de promover esse cuidado, o líder tem um papel super importante, né? Senão ele não era líder, né? E de ser exemplo, de ajudar, de estimular. Há 7 anos eu faço praticamente atividade física todos os dias. E quando você falou eu falo muito de ritual, eu tenho meus rituais. Então, todo dia eu acordo 4h50, vou para minha atividade, depois eu tenho o ritual de cuidado mesmo, ou de uma leitura, ou um café com calma. Mas eu assim, isso faz muita diferença na relação com as pessoas. Acho que quando você se prioriza, né? E você com certeza vai cuidar melhor do outro. Quando você está bem, você com certeza você vai cuidar melhor do outro. Isso não é egoísmo, né? As pessoas têm que entender que são coisas diferentes, né? Pelo contrário. Ontem eu estava lá no Inova Summit, que eu acabei de falar, não é? Que é um evento do Sebrae. Colegas meus atrás de mim falando que o que é que você faz quando você não está bem? Aí a menina falou, eu medito. Aí eu me envolvi na conversa, disse, eu também medito quando eu não estou bem. Então, cada um tem os seus rituais de autocuidado. E é importante procurar. Aí eu queria fazer um link justamente com as empresas. As empresas, muitas vezes, eu já estive numa empresa que ela pagava um ciclo de capacitação e uma das capacitações era aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a dar feedback, né? De você colocar, hoje eu não estou bem, né? Me desculpe se aqui eu falhei, mas eu não estou bem. Isso também é um autocuidado até com o seu trabalho. Total. Eu não entreguei dessa forma por má vontade. Hoje eu não estou num dia bom. A outra pessoa acolhe você de uma forma melhor. E aí eu jogo aqui para a Luana colocar quais tipos de autocuidado ou de rituais que você tem ou que você imagina que as empresas podem ter, né? Já que quem está nos assistindo pode pensar, poxa, vou colocar isso na minha empresa também. Porque a empresa pode favorecer que as pessoas entendam e aprendam rituais onde elas também podem se cuidar melhor e elas estando melhor vai repercutir no trabalho, não é verdade? Total.
Isso é super importante. Durante a pandemia, assim, antes de falar de algum ritual, eu vou até entender qual é o melhor ritual de acordo com a empresa ou com a cultura, né? Eu digo que a escuta genuína é um primeiro passo. Então, o que é valor para o seu colaborador, né? Se é valor para ele separar um espaço para fazer uma massoterapia, se é valor para ele ter... Durante a pandemia, a gente fez aulas de meditação online, depois deixou gravado, porque os nossos colaboradores estavam trabalhando na linha de frente. E a gente tinha um colaborador que estava em casa, em home office, tinha outro que estava na linha de frente. E eu acho que ouvir e entender o que faz bem para as pessoas. Eu vou dar um exemplo na minha carreira que eu não vou esquecer nunca. Eu trabalhava numa empresa e a gente promoveu uma viagem para a Euro Disney, para 50 colaboradores. E aí, quando eles voltaram, e fui conversar com ele, e aí, como foi? Ele, Luana, eu não saí do quarto com vergonha. E aí mas por quê? Não, porque eu não sabia usar o cartão. Luana, eu não tenho banheiro em casa. Luana, eu não tenho televisão em casa. Eu falei, gente, que ignorância minha. Assim, poxa, por que eu não fui perguntar para ele? O investimento teria sido muito menor e a satisfação muito maior para ele. Então, falar de ritual, gente, eu também sempre fico. Falar de ritual são coisas simples. A gente acha... a gente pega muitas das vezes as nossas experiências, as nossas expectativas e define ritual dentro das empresas. Então, o simples fato de ter um café com o presidente, que o investimento é baixíssimo, chamar as pessoas para conversar ou colocar numa live, que hoje o investimento é baixíssimo, ouvir as pessoas, dar voz. Eu acho que essas são as melhores escolhas, né? Então, mas sim, na Unimed, principalmente... Nós fizemos a massoterapia, de novo, era muito engraçado. A massoterapia no hospital, ninguém queria ir no começo. E aí a gente foi perguntar para as pessoas, poxa, mas como é que essa pessoa vai tocar em mim? Né? Então, assim, a gente achava que estava fazendo a melhor escolha, que era um momento de relax, e não tinha ninguém na sala. E depois a gente foi e ouviu, não, mas se fosse assim, seria melhor. A meditação guiada, online, estímulo também a... movimentos de cuidado da saúde da alimentação, uma nutricionista dando dica, que é isso, né, Gi, que você falou, é o cuidado da alimentação, colocar psicólogos à disposição. Então, foram várias práticas, mas eu digo que todas essas práticas, elas foram importantes para os colaboradores da Unimed. Então, é importante o ouvir as pessoas antes de implantar um ritual. E vou falar só mais uma coisa, eu vou repetir o que eu falei, não adianta essas ações se não tem uma cultura de ouvir genuíno, do líder se interessar pelo outro, do colega se interessar pelo outro. Então, isso é super importante. Essa cultura, eu digo que de acolher, de prestar atenção, né, quando você fala de burnout, tem algumas subnotificações. Às vezes chega um atestado que ele está com sinusite, ele está com a gastrite. Gente, por trás disso, o que tem? Precisa sensibilidade de um líder, de um gestor, de entender. E é esse olho no olho que vai. Eu vou falar só mais um exemplo que eu uma vez estava saindo de casa e uma colaboradora me ligou. Provavelmente ela vai ouvir isso depois, mas eu até me emociono, porque ela me ligou e disse assim, Luana, passa aqui em casa. Era umas 7 horas da manhã, eu falei, nossa, mas não é geralmente o caminho que eu vou, né? Mas tá bom, eu vou. Cheguei lá, ela desabou no choro, me chamou na casa dela, assim, para conversar com ela e dizer que não estava bem, que não tinha condições de trabalhar. Gente, isso foi o melhor presente que eu recebi. Sim. Né? Assim, porque isso é trabalhar num ambiente de confiança. Ela me chamou na casa dela para dizer que ela não estava bem. E a gente falou, então, essa semana, 2 semanas, você vai ficar em casa. O que é melhor para você nesse momento? Para a função dela era possível fazer essa flexibilidade, na assistência nem todo mundo, né? Mas o que eu estou dizendo é esse ambiente de confiança e essa escuta genuína, olhar para as pessoas e perguntar o que é melhor para elas. Lu, acho que a gente fez aqui com chave de ouro, não é? Foi muito legal escutar isso da Luana. Ela fala assim,
às vezes, um café com o presidente, o custo é baixíssimo. É o que eu digo, são os pequenos detalhes, né? Mas antes de eu falar do fechamento, assim, nos pequenos detalhes, eu ainda vou jogar a bola para ti, Gi. Joga, tô pronta. Assim, você também, apesar de você fazer muitas consultorias dentro das empresas, né? Você sente ali o ambiente, né? E tudo, mas às vezes no assessorado mesmo, né? Quando você está fazendo essa parte, assim, do assessorado, de entendendo, de fazer onde é que ele vai se encaixar melhor. Eu sei que a aparência conta, a competência também, mas assim, quais são detalhes que tu enxerga que assim, que tu consegue pontuar ali com ele de forma clara que ele precisa evoluir? Tipo assim, eu tô falando de detalhes de aparência, mas às vezes detalhes de comunicação, né? Porque a nossa comunicação a gente tem duas, a verbal que a gente fala e a não verbal que é a imagem, certo, né? Então, quais são detalhes e como é que você também consegue acessar? Boa pergunta, viu? Assim, é uma pergunta boa, complexa, porque muitas vezes algumas pessoas não estão abertas para escutar e para realmente ouvir. Luana fala o importante é a cultura da confiança e de escutar o colaborador, né? No meu caso, essa pessoa é meu cliente. Ele está ali sendo assessorado, mas ele não está aberto para ouvir. Então, eu tenho que encontrar o momento certo de poder falar algo que às vezes dói, né? Então, eu vou falar que ele quer uma posição superior para ganhar uma remuneração superior ao mercado, mas ele não está preparado tecnicamente e comportamentalmente também. Então, é um momento super delicado que você tem que encontrar, criar um ambiente. Se você não encontrar, você tem que criar esse ambiente para fazer com que aquela pessoa lhe escute e entenda se faz sentido para ela e que aí, depois disso, quando a pessoa diz assim, faz sentido, pois vamos ver alternativas. Aí você propõe as alternativas. Muitas das que a gente falou aqui, ou outras também que eu posso citar, que não é o caso agora, não tem a ver exatamente com burnout, mas a gente dá alternativas. Algumas é de autocuidado, algumas é de aparência, realmente. Você não foi bem na entrevista. Eu fiz o meu trabalho, mas na entrevista eu preciso que você alinhe isso. dê um show. Então, você tem que estar preparado emocionalmente, aparentemente e se preparar para você ser o mais natural possível, vestido de você mesma, né? Como você bem falou. Total. É delicado, mas eu acho que é como a Luana falou, né? E falou muito bem, eu acho que fica para mim um aprendizado da noite, é criar uma cultura de confiança, saber escutar o outro, né? Às vezes, não é, Luana? Se o outro não está lhe sinalizando verbalmente, é saber escutar nas entrelinhas que aquela pessoa não está bem, para você conseguir cuidar dela e fazer com que ela entenda que ela precisa também se autocuidar. Perfeito. E aí isso vai, Gi, a gente procurar sempre, aí a gente vai entrar aqui na linha das 3, né? Bons profissionais que tenham responsabilidade, credibilidade, confiança, né? Porque assim, a experiência que a gente tem ao longo né, do tempo da nossa profissão vai trazendo isso, uma sensibilidade, uma escuta maior, né? Saber qual é a entrelinha aí que a gente vai poder pontuar. Então, a gente sempre também busca a autorresponsabilidade que eu falei no começo das pessoas, né? Procurar empresas que, de repente, você concorde com aquela cultura, né? Profissionais que sejam de consultoria de imagem ou que seja de RH, né? Que você sabe que a linha deles... Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Então, assim, eu acho que, como você falou, foram vários aprendizados aqui, né? A gente podia ficar conversando aqui mais de uma hora. A Luana rende aqui mais uma hora, essa troca aqui viu? Fora do script é a melhor parte, viu, pessoal? Total, né? A gente tem exemplos, né, de vida que eu acho que a grande sacada, né, que a gente quis trazer, né, é justamente isso, é trazer histórias de vida, né, que fazem alertas para a gente, né, mudar, alertas para a gente ficar atenta a algumas coisas, né, independente da área que a gente sempre está batendo papo aqui, legal, né? Hoje a Luana traz aí de uma empresa grande, né, uma empresa que é nacional, uma empresa que tem muitas demandas, né, muitos colaboradores, devem ter, assim, demandas altíssimas, e a gente sabe que, na verdade, tudo que ela passa, às vezes uma empresa pequena também passa, né? Então, assim, pensar que, assim, que tudo tá, assim, linkado, tudo tá ali muito envolvido, pensando no outro, no escutar, na cultura. E aí vai para a consultoria de imagem, vai para o RH, vai para a empresa. Então, assim... E mais uma vez a gente pensa que nossos assuntos são distintos, mas em vários momentos eles se cuidam, e são né? úteis, o né? RH cuida de gente, e para cuidar de gente, a gente também precisa cuidar da maneira que nós estamos aparentando, né? Que estamos comunicando.
E isso tem a ver também com autocuidado. Eu falo sempre, consultoria de imagem não é falar de moda, é falar de pessoas. Né? Perfeito. Porque consultoria de imagem é justamente a gente entender o outro. Quando a Luana estava falando, eu preciso escutar o que ele tem. Quando você fala, Catarina, às vezes, a gente só consegue falar, dependendo ali do momento, a gente vai ter que entrar. É o que acontece muito na consultoria de imagem. As pessoas vêm com muitas dores da imagem, né? De frustrações, de crenças limitantes. E a gente não pode chegar, papo, é assim e acabou. Cada um vai ter ali um momento certo do escutar. Né? Eu não chego para dizer, você tem que usar essa cor, você tem que fazer isso. Não, não é isso. A gente traz ali a melhor versão dela, né? E a gente usa a moda como ferramenta. Então, é de utilidade pública e que mesmo. nem sempre você só tem que gastar Catarina. dinheiro para estar bem, não é verdade? Não de precisa, forma alguma. gente. E você falou esse processo de autoconhecimento, né? Você se sentir bem. Quem não quer chegar para trabalhar e, poxa, você está tão bem hoje, né? É claro que você não pode falar, porque está na minha paleta, né, Catarina? Mas não é só isso, não né? é só isso, né? Mas esse processo de autoconhecimento, ser segura, né? Assim, segura com você, feliz com você. Vai eu bem acho que o pra primeiro todos passo é esse. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não reservo tempo para cuidar? Como é que eu não tenho disciplina para esse autocuidado? Como é que eu vou dar esse exemplo dentro da empresa? Como é que eu vou falar de disciplina, de cuidar do outro, se eu como líder, Perfeito. não tenho essa disciplina para esse autocuidado, né? Perfeito. Gente, eu amei a nossa conversa de Ai, hoje. podia Que ser pena mais que uma está hora. acabando. Luana, obrigada por ter estado aqui conosco. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos com outros temas. Você aceita próximos Claro. Já convites? deixa aqui gravado, né, Luana? Vai ser um prazer. É sempre um prazer. Todo convite da Gi eu não recuso nunca, porque Obrigada, eu sei que é um Lu. processo sempre de aprendizagem. Legal. Assim, certamente A troca é sempre muito boa. a troca é sempre muito boa. E, Catarina, eu queria te parabenizar pelo Obrigada. esse trabalho belíssimo. Eu Agradeço. bem sei desse processo de transformação na minha vida pessoal. Antes daqui eu falei para ela que participei desse processo de autoconhecimento e fiz todos os... descobri um pouco mais sobre a Luana nesse processo de consultoria de imagem. E isso me ajudou muito. Legal. Então, assim, Bom, Luana, eu que parabéns. agradeço também. Certamente você está contribuindo para vidas melhores. Oh, coisa boa. Vocês também, né? Ter líderes como você, né? A gente vê, assim, que vira inspiração, né? A Gi também que trabalha aí, eu adoro o trabalho da Gi, ela tem um lado sentimental, que eu digo, uma espiritualidade linda, que eu acho que ela consegue Obrigada, Kátia. transmitir muito isso, e isso traz uma sensação de leveza, né? Que eu acho que é o que a gente mais deve pensar aí como propósito no nosso dia a dia. Leveza para tudo, né? Que seja nosso trabalho, seja a nossa família. Nem todo dia é fácil, né? Mas quando a gente pensa que pode ser mais leve, às vezes uma cor faz a diferença. E hoje, com na certeza. nossa coincidência fashion, Somos todas de branco. Todas de branco, Foi né? muita coincidência. Lindas, adorei todo mundo de branco. E outro, seguindo meu lema também, é junto de quem é bom que a gente fica melhor. Então, Ai, que com bom que certeza. nós estamos aqui juntas e que nós tenhamos mais outros momentos juntas. E sempre bom estar aqui contigo, Kátia. Gi, E Luana, até a próxima, viu, minha amiga? Conte Muitíssimo comigo. obrigada, amei. Obrigada a vocês. Beijo, gente, até a Beijo. próxima. Até.